Olá pessoal, acontecendo aqui, acompanhou no LEAD aqui em Florianópolis a palestra de Alexandre Gama, que é CEO da New Gama, é um dos publicitários mais premiados no Brasil e no exterior, e falou hoje sobre a importância da ideia e falou muito de novas mídias e nós vamos conversar um pouquinho com ele. Alexandre, parabéns aí pela sua palestra. Obrigado, um prazer estar aqui. Bom, você focou muito em disrupção, né? Basicamente você trabalhou mais de uma hora trabalhando em cima disso e colocando. O que é para uma agência de propaganda fazer essa revolução, fazer essa desconstrução? Podia falar um pouquinho? Primeiro é uma obrigação e uma questão de sobrevivência do próprio negócio da agência, né? Na medida em que os meios e a tecnologia colocam outras ferramentas na mão das agências, e os clientes precisam dessas ferramentas para atingir e se engajar com o seu consumidor, a agência tem que fazer essa revolução diária, conhecer todo o ferramental disponível e estar sempre acrescentando uma ferramenta nova na caixa de ferramenta para falar com o seu público. A agência que parar de fazer isso, na verdade, está deixando de ser agência e está deixando de cumprir a sua missão de comunicação. Comunicação é uma coisa muito viva, ela implica necessariamente em receptor e emissor, então é sempre um vai e volta da mensagem e também um vai e volta de tudo que existe de experiência entre as marcas e seus consumidores. Então tudo que não pode existir numa agência é comodismo, né? Área de conforto. Não existe área de conforto em agência, por mais confortável que as cadeiras sejam. Você falou muito também de que o consumidor não gosta de ver propaganda, não quer saber da propaganda, e esse é o desafio das agências. E você focou também uma coisa importante, que é a fragmentação da mídia. Esse novo consumidor individualista, egocentrista, né? Como é que você recomenda que se faça a comunicação a partir de agora para esse grupo mais jovem, digamos assim? Então, o que eu estava dizendo é exatamente isso, que o mundo está cheio de respostas, o que é importante agora é achar as perguntas, né? E uma pergunta que eu acho que os meus clientes, as empresas de maneira geral fazem é: como é que eu consigo falar com o meu público se eles não se comunicam mais comigo através das mídias que sempre foram eficientes, né? Eu estava dizendo que essa pergunta está errada. Eu não quero responder essa pergunta porque ela está errada, ela não tem esperança de resposta. Acho que a pergunta tem que ser feita assim: como é que eu torno a minha linguagem tão interessante e o meu conteúdo tão relevante que o meu consumidor e as pessoas vão querer saber do que eu tenho para falar e mostrar, independente da mídia? Essa é uma pergunta possível, que leva para uma resposta que eu acho que é produtiva, né? Então eu defendo muito que hoje a gente seja capaz de saber trabalhar as perguntas e escapar das armadilhas das perguntas sem resposta, que geralmente estão ligadas a algum vício ou algum comodismo ligado ao que a gente praticava no passado. Então, para as agências e para o consumidor, e também, em última instância, para as empresas, o momento mudou completamente. E eu nem falaria mais em propaganda. Há um bom tempo que eu já falo em comunicação, que acho que é uma maneira muito mais abrangente de tocar nesse assunto. E o que as empresas precisam é criar essa linguagem que o consumidor queira se relacionar com ela, achar sua voz, uma voz que o consumidor queira ouvir, seja voz em termos de imagem ou som. Na verdade, voz eu quero dizer voz da marca. Não é uma missão fácil, mas eu acho que ela passa por você incluir na sua comunicação entretenimento, informação e serviço. Se você conseguir incluir isso na sua estratégia de comunicação de marca, o consumidor virá atrás de você. A ideia sempre prevalecer, continuará prevalecendo. Você falou um pouco sobre os adblockers e a queda de receita da propaganda em função disso. Isso está assustando muito o Google, Facebook e companhia. E você falou também sobre agências digitais que não estão conseguindo fazer só o digital, estão invadindo a fazer propaganda também. Fala um pouquinho sobre isso. Não, no caso das agências digitais, a maior prova de que você não deve jogar nenhuma ferramenta da caixa fora é que você vê agências digitais que pregavam contra o offline, na verdade incorporando as ferramentas offline ao seu online. Porque é óbvio. Por que você vai trabalhar com menos possibilidades se você pode ter todas? Então, não é que o offline é antigo e só existe o online. Isso é um maniqueísmo e um simplismo até ingênuo. Na verdade, o que nós precisamos oferecer é o todo da comunicação. E a virtude de saber quando usar cada ferramenta, né? Isso que eu acho, e que eu defendo e que eu acho que é o correto. No caso, por exemplo, das agências online, essa ficha já caiu.
Até porque a rentabilidade do online é muito diferente de quando você atua como uma empresa on e offline. Sua rentabilidade é maior, o negócio é maior. Até porque você atende mais necessidade do cliente. Naturalmente é um modelo de negócio mais bem sucedido. Então eu vejo as agências não discutindo mais off e on. Existe comunicação. Há quem acredite que a criatividade precisa estar aliada com o espírito de consulting. Você acredita que uma agência, ao fazer a disrupção, deveria pensar nisso, unir criatividade e a consultoria? Sim. Eu sempre acreditei nisso, trouxe planejamento em inglês da BB-8 na época, 13 anos atrás, para o Brasil, porque eu sempre achei que o planejamento, particularmente da BB-8, que era minha sócia, era o melhor planejamento do mundo e era considerado como tal, exatamente porque eu achava que criatividade e planejamento são os dois lados do cérebro. E se você não une os dois lados do cérebro, você está perdendo, eu diria, muito nessa equação. Então eu sempre acreditei no que se chama de consultoria, no sentido de saber criar estratégia para as ideias aparecerem. E a estratégia servir a capacidade da ideia de resolver o problema do cliente. Eu nunca dissociei as duas coisas. Hoje, mais do que nunca, isso é relevante e eu acho que tem que ser aprofundado, porque a quantidade de informação que existe hoje é imensa e você precisa saber peneirar isso para transformar em ideia, né? Uma pergunta para encerrar, que vai tanto para donos de agência quanto para quem trabalha nela e para quem estuda. Aqui em Santa Catarina tem 15 universidades que ensinam propaganda e a gente fala com todos eles. Qual é o futuro de uma agência de propaganda? O futuro da agência de propaganda eu acho que está intimamente ligado à capacidade de gerar conteúdo que não seja o que a gente chama hoje de propaganda. Que a gente seja capaz de ir além do que a gente definiu até agora como propaganda. Eu acho que uma agência, que talvez nem venha a ter esse nome no futuro, porque agência significa agenciar algo, geralmente agenciar a compra ou venda de mídia, eu acho que no futuro a gente pode chamar de uma empresa de criatividade, não de agência de propaganda. E criatividade aplicada à comunicação, claro, porque a criatividade tem muito mais aplicações. Mas eu acho que o futuro é a gente ter o profissional de criação ser um curador. E a gente ser capaz de ser um curador das várias ferramentas e formas criativas que existem à disposição. Não é mais uma agência de propaganda, eu diria que é uma empresa de curadoria criativa. Alexandre, obrigado pela tua entrevista, parabéns pela tua palestra aqui, pelo teu trabalho brilhante e sucesso mais ainda para você. Obrigado, um prazer falar com vocês. Isso aí, pessoal, muito obrigado.